que foi aqui? Deixa eu ver se já estamos ao vivo. Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu fazer a transição da primeira tela aqui. Olá, pessoal, muito boa noite. Me avise se vocês estão me vendo, me ouvindo. Não sei se eu estou com acesso ao chat aqui. Por algum motivo meu chat aqui não está liberado. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Escreva no chat aqui se vocês estão me vendo, me ouvindo. Por que eu não estou com acesso ao chat? São bode, ok? Vocês estão escrevendo alguma coisa no chat aqui? Eu acho que eu estou com algum problema para visualizar o chat. Pera aí. Olá, o pessoal está ouvindo, mas eu não estou vendo vocês aqui no chat. Por algum motivo o chat do Google aqui ficou falho, eu vejo vocês aqui pelo celular mesmo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada especial, a Ellen, da RS Contabilidade. Nosso assunto hoje é imposto de renda. Tá? Então a gente vai falar sobre imposto de renda e suas novidades, o que tem de novo, o que tem de velho, o que você tem que fazer. A Ellen vai compartilhar um pouco da experiência que ela tem aí em imposto de renda com a gente. A gente sabe que é um assunto chato, complicado e que a gente muitas vezes não consegue resolver do jeito que gostaria, né? E o imposto de renda é uma coisa que, se você não resolver bem resolvido, você acaba tendo problema futuro, e o problema futuro do imposto de renda é aquele problema que dá dor de cabeça de verdade. Então, Ellen, seja muito bem-vinda, boa noite. Dá uma boa noite pro pessoal. Eu já aproveito para dar boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente já. Boa noite! Fique à vontade. Que legal, muito boa noite, Fábio, pessoal aí da live. É um prazer imenso o seu convite. Sou muito grata esse espaço maravilhoso, o seu canal aí, que é muito importante para muita gente aí, esses investidores. Eu sou uma consumista do seu canal, consumo o seu canal, porque eu quero aprender muito, né, sobre investimentos. Quero eu aí investir também em renda variável, investir no exterior. Tanto eu como também passar para os meus clientes como é que se faz tudo isso. Muito bom. Eu acho que é um meio que muitos contadores ainda estão começando a navegar, e é muito legal ver que tem muita gente já partindo para esse lado. Nas nossas conversas a gente tem falado bastante sobre investimentos em imposto de renda. Então acho que esse é um caminho para a gente começar a juntar isso. A gente fazendo essa live já falando bastante sobre imposto de renda de uma forma geral, e aí o pessoal fica à vontade de perguntar qualquer coisa, não só sobre investimento, tá, pessoal? Aqui a live é livre, a Ellen é especialista em imposto de renda de uma forma geral, né? Ela não é a contadora da Bolsa, né, que tem lá, que só fala de imposto de renda para investimentos. Ela é uma contadora que, na verdade, é uma contadora que faz imposto de renda de uma forma geral. Então pode perguntar sobre dependente, sobre declaração, onde baixar, como fazer, o que dá para declarar, faixa de isenção. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida sobre imposto de renda, a Ellen vai tirar essa dúvida de vocês, até porque não é a minha especialidade, né? Apesar de eu ser contador também, eu falo para ela que eu, né, cruz credo aí, esse negócio de imposto de renda. Graças ao bom Deus que tem gente que gosta de fazer isso, que faz isso com vontade, como é o caso da Ellen, e a gente vai então aproveitar e compartilhar um pouco aí daquilo que ela tem vivido de experiência, os problemas que ela tem visto, o que faz o pessoal cair na malha fina, o que ela costuma fazer de diferente para poder evitar que você caia na malha fina, e o que você deveria fazer, tá? Como vocês sabem, fique à vontade para poder deixar a sua pergunta já de cara, as perguntas que você tiver, aquilo que você trouxe de dúvida, e também não esquece de curtir, de comentar o que vocês estão achando da live, e a gente vai conduzindo aqui, tá? Então, Eli, fique à vontade aí.
para poder Perfeito, começar a Fábio. falar sobre imposto de renda, e eu vou começar até te introduzindo, falando um pouco disso. O que tem de novidade neste imposto de renda desse ano em relação, por exemplo, ao imposto de renda do ano passado? Certo, eu acho que o que mais está espantando as pessoas é a devolução do auxílio emergencial. Então, naquele momento ali lá do ano passado, abril, maio, todos naquela ânsia, né, de pegar o seu auxílio emergencial, e agora ficam naquela, ai, que tristeza, tem que devolver. E o mais chato de tudo isso é que, se der imposto a pagar, nós conseguimos dividir o imposto de renda em 8 vezes. Mas se tiver devolução do auxílio emergencial, é uma única guia, já sai ali com a data de 30/4, não tem escapatória, não devolve o auxílio emergencial em parcelas, como o pagamento, né, do imposto. O que eu pensei é o seguinte, o imposto de renda, ele é um iceberg muito gigantesco, e eu vou falar um pouco aí dessa ponta do iceberg, depois nós vamos explanando e aprofundando mais. Não sei qual é o grau de dúvidas que as pessoas vão ter, então eu vou começar do contribuinte ali que tem a obrigatoriedade, ou às vezes acha que tem, nem tem, nem precisa declarar. Tem muita gente com dúvida, né? As pessoas mandam aqui no meu WhatsApp, dá uma olhadinha no meu informe de rendimentos, eu preciso declarar ou não? Sim. Ou até aqueles assim, olha, eu não vou declarar porque eu vou ter que devolver o auxílio emergencial, mas aí se não declara, depois vai ficar com o CPF. É verdade. E tem até meios de você se programar quanto a esse auxílio emergencial. Se, por exemplo, você declara dependente, foi seu dependente que recebeu, você pode, de repente, não declarar o dependente dessa vez porque ele recebeu, mas se você colocar seu dependente, qualquer coisa que ele tiver recebido, é seu dever pagar também. Então, a gente pode fazer muitas coisas aí para poder evitar de pagar, devolver esse auxílio emergencial, mas se você recebeu indevidamente e você tem que declarar, você vai, com certeza, precisar devolver esse dinheiro. Vai precisar devolver o dinheiro. Então vamos pensar, né? Vamos pensar já o que é imposto de renda. Começar pelo basicão, né? O que é imposto de renda? Se você quiser compartilhar sua tela alguma coisa, fica à vontade. Eu vou compartilhar. Eu vou deixar uma. Fica à vontade aí para poder compartilhar quando você. Eu vou deixar uma tela aqui já do slide que eu preparei para vocês. Tá vendo, Fábio? Tá? Sim, estou vendo. Pode maximizar aí, fica à vontade que a gente. Beleza, então. Vou deixar nessa tela aí, tá? Tá bom. Essa declaração do imposto de renda agora, ela é uma declaração de ajuste. Então, muitas pessoas falam, nossa, imposto de renda é só março, abril. Não é. Imposto de renda é mensal, chega-se agora e presta contas para a Receita Federal. Sim. Né? Então, de repente, a pessoa ali tem rendimentos com aluguel, ou é autônomo, já pagou esse imposto de renda lá em janeiro, fevereiro, né? Não importa o mês que passou aí, eu trouxe. Pessoal, acho que travou a transmissão, por favor, avisem se voltou de novo. Deu uma travada aqui. Ele estava explicando nossa internet aqui hoje. Começou a chover em São Paulo, a internet fica uma beleza. E eu acho que a gente deu uma travada. Avisem, por favor, se vocês agora nos ouvem novamente. Ó, o Alex falou que voltou. Voltou? Voltou, pessoal? Confirme para mim que voltou. O Cândido falou que voltou, então tá bom, voltou. Pode ficar à vontade. Se você quiser reiniciar aí a sua fala, perfeito. Fica à vontade, tá? Então eu não sei até de onde travou, eu falei o seguinte, que o imposto de renda da pessoa jurídica é uma obrigatoriedade do contador, ele tem que fazer o cálculo, né? Sim. Então, nós no escritório fazemos aí a apuração das empresas, ok. Da pessoa física, não é obrigatoriedade do contador fazer, elaborar ali a declaração para os clientes. Porém, eu penso que o primeiro motivo aqui de cair na malha fina são as declarações entregues sem aquele embasamento legal, sem a pessoa ter ali estudado o que aconteceu, o que mudou na lei. Já coloco aí que contratem um contador, uma contadora, mas não entreguem assim
às pressas, como se fosse uma batata quente. Eu vejo muito contribuinte assim, já virou março, liberou o sistema, a pessoa já fica desesperada querendo entregar e a entrega de qualquer jeito cai na malha fina. Principalmente porque quer receber, né? Quem quer receber primeiro, já quer entregar. Quem quer receber primeiro, exatamente, mas olha, só um caso prático aqui no escritório. O ano passado, eu tive um cliente que caiu na malha fina. E foi um que, assim, eu entreguei bem rapidinho, assim, a declaração dele, e depois já processou, voltou, malha fina, por quê? Porque havia esquecido o informe de rendimentos. Então, acho que nesse primeiro momento, a preocupação tem que ser mais de buscar as informações, não deixar nada para trás, revisar toda a documentação, auditar e depois transmite a declaração, com certeza de que está certa. Com certeza. Né? Não fazer nada com pressa. Daí, falando até nesse processamento aí, que entrega a declaração, depois ela já volta com malha fina, né, caso tenha algum erro. Então, uma das coisas que você falou que é importante um dos principais problemas que acontece, então, de problema de malha fina é esquecer a fonte de renda, né? Esquecer, óbvio, né? Entre aspas, né? Ou esquecer aquele dinheiro que aquele cara me pagou. Esqueci que recebi. Então o cara tenta dar aquele migué de digitar errado e de esquecer alguma coisa, e a Receita Federal vai bater o olho e vai saber na hora, porque alguém do lado de lá está declarando que te pagou. Então não adianta, né? Não, porque o que acontece? O sistema da Receita Federal, em questão de inteligência artificial, ele, a cada ano que passa, com mais informações que nós mesmos vamos lá informando para o sistema, ele vai conseguindo ali cruzar mais dados. Sim. Então, agora nós estamos em março, em fevereiro teve que ser entregue de MOB, de MED, DIRF. Então, para quem não sabe, são o quê? São declarações, obrigações acessórias, que a Receita Federal já tem todas as informações. Então, esses informes de rendimentos de agora foram oriundos da DIRF. Quem tem imóvel e imobiliária, né, que a imobiliária administra, entregou a de MOB. Então, a Receita Federal já sabe que você recebeu aquela quantia de aluguel, por exemplo. Sim, com certeza. Não adianta. Infelizmente ou felizmente, não adianta sonegar nesse caso. É verdade. E aí, Fábio, até vendo assim, quando é que um ser humano analisa de fato a nossa declaração, quando ela cai na malha? Nesse primeiro momento de transmissão, é só o robô, é só máquina agora. É só o sistema da Receita Federal confrontando os nossos dados. De repente, vamos supor aí, bateu a informação, teve divergência, volta ela com malha fina. Desse primeiro momento, a malha fina ela pode vir naquele quesito de que, olha, a fonte pagadora informou aqui que você recebeu X, mas você informou Y, então retifique. Esse é o jeito mais fácil de resolver malha fina, quando é só para retificar e, de repente, até tem aí mais imposto a pagar, mas não multa e juros, tá? Agora, tem um outro tipo de malha fina que ele já pede, o sistema da Receita já vai pedir os documentos comprobatórios. Então, ele vai pedir, você declarou lá uma despesa com médico, ou com escola, ou é uma pensão judicial. Esses daí, geralmente, eles pedem para mandar a documentação. E aí, a gente informa pelo e-Defesa. A partir do e-Defesa que a nossa documentação cai na mão de um fiscal, um ser humano, é ali que ele vai analisar a nossa documentação. Dali para trás, foi só robô. Entendi. Entendeu? Com certeza. Bom, vou dar um avanço aqui. Avança aí para a gente poder ir batendo papo, então. Porque Isso. A malha fina, então, ela tem duas etapas, como você falou, uma delas é um próprio processo automático e outro processo que vem para já vir com punição, com multa, com juros, coisas do tipo. Qual é o maior problema que uma pessoa pode ter se ela cai na malha fina, ela não se justifica, ela não retifica a sua declaração de imposto de renda? O que pode acontecer com uma pessoa por causa do imposto de renda? Quais são as punições? Olha, eu vejo aqui malha fina vindo assim com
um valor já de multa e juros bem alto. Sim. Isso ele vem com, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. A multa mínima é 165, mas, nossa, isso é infinito, viu? Ele chega lá no máximo de 20% do imposto devido. Então, tem que ver, é bem caso a caso, quanto que a pessoa deveria pagar de imposto. Nós vamos ter que se basear nisso para ver essa multa. Fora a suspensão do CPF, então ele não vai poder fazer um concurso público, né? Assumir um concurso público, fazer empréstimo no banco. Ok. Então, Deixa eu colocar aqui. Isso tudo são penalidades que a pessoa pode sofrer caso ela não se acerte com o leão, é isso? Exatamente. Ok. Bom, vamos. Continua aí. De vez em quando eu vou te interrompendo, mas pode continuar aí. Pode interromper. O Pessoal, ano não esqueça passado. também de fazer as perguntas que vocês têm dúvida, que eu já passo direto aqui para Ellen, tá? Oportunidade única aí de saber tudo de imposto de renda com alguém que realmente manja. Opa! Ó, o ano passado, Fábio, a gente teve aí a prorrogação do prazo, foi 30/6. Eu vi que já saiu aí uma proposta para alterar esse prazo, mas até agora só é proposta. Informando lá, pedindo para ser 31/7, se eu não me engano. Eu acho difícil esse ano eles prorrogarem também. Eu também vi sobre a Defis, né? Não tem nada a ver com imposto de renda, mas a Defis, que é agora 31/3, também estão querendo prorrogar. Tô achando que prorroga, vamos ver. Espero que sim, falar a verdade. Talvez, mas o imposto de renda eu acho bem difícil. O que eu senti o ano passado é assim, por mais que tenha prorrogado, mesmo assim, os contribuintes eles ficaram com mais dificuldade para pegar os informes de rendimento do ano passado. Senti isso. É que ano passado a gente teve o problema da pandemia pela primeira vez, teoricamente, Sim. e aí as pessoas não estavam preparadas. Esse ano eu posso dizer que as pessoas estão, bem ou mal, mais preparadas para poder entregar o imposto de renda e fazer praticamente tudo, na verdade, que tem que ser feito em termos de declaração, em termos de qualquer outra coisa que tem que fazer. Então, talvez por isso o governo opte por não dar essa colher de chá de Por novo. não prorrogar, sim. Eu acho que as pessoas já meio que se acostumaram também a pegar os informes de rendimento por essas vias eletrônicas, né, que temos. Não é só lá ir no banco. Eu tinha muito contribuinte que ia no banco buscar informe de rendimentos. Não precisa. Hoje em dia você deve, com certeza, fazer tudo online. Sim. Mas vamos lá, dado que o governo não deve fazer isso, então vamos para os prazos e os valores aí. Exatamente. Obrigatoriedade. Quem precisa declarar. Então, aqueles que tiveram rendimentos tributáveis. Até coloquei ali porque esses dias uma cliente falou assim para mim: ai, você escreve tão bonito, mas eu não entendo nada. Então eu vou mastigar. Quem recebeu? E aí aquele funcionário registrado em carteira CLT, então ele teve seu salário. Se esse salário anual, eu estou até com a minha calculadora aqui, ó, então vamos fazer já uma sominha de mês, né? 28, 559,70. Vou dividir isso por 14, pensando no salário do CLT, tá? Então, ele teve aí férias, 13º, vai ter que ser nesse sentido de 14 meses, né? Sim. 14 divide. Então, se ele receber em média, R$ 2.039,98 por mês. Então, pensa assim, recebi 2.000, já fica de olho... Fica pensando já que tem que dar uma olhadinha no informe de rendimentos. Aluguel, autônomo. E autônomo, já vou ressaltar o seguinte: autônomo não cai na malha fina só por conta do imposto de renda. Eu tive autônomo que caiu por conta do INSS. Verdade. Porque aí recolhe o imposto de renda e cadê o INSS? Que não também é uma obrigação do autônomo. Cai na malha fina também. Pensão e renda do exterior. Então, esse é o valor já para a obrigatoriedade da renda tributável. E somando tudo, salário, aluguel, recibo de autônomo, quem teve o auxílio emergencial, mais outras fontes de rendas, que some 22.847,76, é obrigado a declarar, e se passar desse valor, vai ter que devolver.
Essa é a grande questão hoje do auxílio emergencial. Então, quem recebeu Sim. mais do que esse valor de 22 mil, que dá 1.903, se eu não me engano, por mês, Exatamente. essa pessoa tem que devolver integralmente, de uma vez só, todo o auxílio emergencial recebido. Correto? Sim, correto, é isso mesmo. Ok. Eu vi contribuinte aí com o final na hora de transmitir a declaração, saiu lá a guia de 4.200, que foi o valor do ano, né, recebido. Entendi. Tudo agora, tudo para 30/4 já o vencimento. Já gera DARF lá, já paga e sem choro. Sem choro. Bom, a Receita Federal ela teve então aí o entendimento de que o auxílio emergencial ele é tributável. Só que o benefício emergencial, que foi aquela parcela que o governo concedeu na suspensão e redução de trabalho ano passado, isso é isento. Então, entendi. São duas coisas totalmente diferentes nesse caso. Exatamente. É porque aqui, ó, no auxílio emergencial, é aquele do site da Caixa, do aplicativinho da Caixa, lá, Caixa Tem. Ok. E esse aqui já é o que as pessoas já iam receber pela redução e suspensão do trabalho. Nem todos tiveram redução e suspensão do trabalho. Verdade. Né? E aí até, por enquanto, eu aqui com os meus clientes, eu não consegui informe de rendimentos do benefício emergencial. Por enquanto é só, eu fico pedindo dessa maneira, ó, para entrar no aplicativo, minha carteira digital, fazer esse passo a passo. Vai em benefícios, clique em bem, aí aparece o valor que a pessoa recebeu. Não é um informe de rendimentos, mas eu fico embasada por esse relatório. Ok. Entendeu? Outra coisa, outra pergunta que me fizeram. Eu tenho um valor depositado na minha poupança. Isso entra como rendimento isento? Então, é rendimento de poupança, não é o saldo da sua conta bancária poupança, porque o saldo nós declaramos lá na ficha de bens e direitos. Isso daí também cai na malha fina. Se tiver digitado na ficha errada, é malha fina também. Com certeza. Não é? Então, ganho de capital. Aqui eu te falo que me surgem muitos clientes que venderam, por exemplo, um imóvel o ano passado, no começo do ano. Se teve ganho de capital, tem umas regrinhas na venda de imóveis, mas vou falar no geral. Se teve ganho de capital e deveria ali se recolher o imposto no mês seguinte, aí não é agora, a pessoa já vai ter que pagar multa e juros também. Exatamente. Ganho de capital é mensal. É mensal. Atividade rural. Assim como o carnê-leão, né? Quando tem que pagar o carnê-leão também, quando tem, ele também é mensal. Ele também é mensal. Perfeito. No final, ali, eu coloquei até as tabelas progressivas ali do imposto de renda para explanar sobre o mensal e o anual. Tá bom. Atividade rural. Então, e quem teve também prejuízo, que queira compensar agora, mesmo que não tenha tido essa receita de 142, mas que seja prejuízo, também tem que declarar, porque vai carregando esse saldo de prejuízo na própria declaração para compensar nos anos seguintes. Beleza. Bens, então a pessoa ela pode não ter ali o rendimento tributável do ano, mas ela tem lá na composição de bens dela mais de 300 mil, vai também ter que declarar. Se vender os bens, também tem que fazer o GCAP no mês, né? Essa questão do mês é muito importante. Residentes no Brasil. Então, quem estava residindo no Brasil a 31/12/2020 se encontrava aqui, tem que fazer a declaração. Pessoal de fora que estava residente no Brasil ou pessoal que é residente no Brasil? Pessoa de fora que estava residente no Brasil. Ok. Que deu saída definitiva lá, veio para cá e residiu aqui. É a mesma coisa se a gente tivesse feito o contrário, né? Exatamente. Bom, penalidades, falamos já das penalidades. Já saiu também as datas de restituição. Final de cada mês a partir de maio, né? Nessa proposta que eu vi de prorrogar o prazo de entrega da declaração, também havia a proposta de antecipar esse 31/5 para 20/5. Entendi. Vamos ver o que vai acontecer sobre isso, né? Sim.
existem duas formas aí de se entregar a declaração. Muitas pessoas me falam, e você entrega a declaração para os seus clientes de maneira simplificada ou completa? Depende, Eu né? digito o modelo completo. Depois o sistema faz ali as simulações e eu vejo qual que eu considero. Não tem, é o correto, né? Me manda tudo, Manda digito tudo, você tudo. coloca tudo. E essa comparação está feita. Essa elisão fiscal que pode ser feita já está lá no próprio sistema. Ele te dá a opção de você escolher pagar menos. Então você só vai saber depois que você lançar tudo, com certeza. Depois que lançar tudo. Então eu tenho aí o modelo simplificado, ele não vai levar em consideração as despesas mesmo que eu tenha imputado essa informação no sistema, se eu colocar que eu quero o modelo simplificado, ele vai desconsiderar as despesas que eu digitei, não é? Até coloquei aqui como é que faz o cálculo, tá? Então, nós temos aí a consolidação dos rendimentos tributáveis, ele desconta 20% do que você recebeu, como se fosse 20% de despesa, mais limitado a 16.554,34, né? Legal. A partir desse valor de base de cálculo, aplica-se o imposto conforme aqui a nossa tabela progressiva, depende aqui do valor recebido. Se a pessoa ano passado pagou imposto, vai descontar, faz essa continha, né? Imposto devido menos imposto pago, vai dar o imposto a restituir ou a pagar desse ano. Legal. Agora no modelo completo... Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que está aqui então do pessoal. Pode falar. O Adriano Matias perguntou o seguinte, entra como bem de capital ações que foram vendidas acima dos 20 mil e abaixo disso não entra? Então, só para ficar claro, né, aquelas ações que você vende abaixo de 20 mil. A isenção é dos 20 mil. Exatamente. Mas você quer o quê? Qual é a pergunta? A pergunta é se entra como bem de capital ações que foram vendidas acima dos 20 mil. Olha, o que eu faço é assim, eu lanço as cotas, né, que é o quanto que tinha lá em bens e direitos. Será que é isso? Em bens e direitos você vai lançar as cotas. Na verdade, assim, só para ficar bem claro, e a Ellen vai falar sobre isso, quem mexeu com ações no ano tem que declarar imposto de renda. Então, é bem importante separar o que é declarar e o que é pagar. Se você vendeu R$1 que seja de ações, comprou ou vendeu, movimentou R$1 que seja de ações, você tem que declarar e pronto. Agora, você vai pagar imposto por causa disso? Se você vender até R$20 mil no mês, ele tem que tomar cuidado porque tem a data de exercício e a data de liquidação. A Receita diz que é a data de liquidação, mas aí alguns fazem pela data de exercício, na verdade, da operação, né? Então, isso é uma coisa importante para você não confundir depois que dia que você fez. Essa coisa de faz no último dia, depois refaz, desfaz, aí pode dar problema porque a liquidação não foi feita. Mas o importante se você vendeu até 20 mil, você não paga imposto, mas você é obrigado a declarar, sim, imposto de renda. Sim. Aí tem que ver o que ele fez, né? Se foi operação comum, na venda ele vai pagar os 15% sobre o ganho de capital. Sim, se for acima de 20 mil, exatamente. Se for acima de 20 mil. Se for day trade, não. Se for day trade é geral. Se for day trade, qualquer R$1 que ele vender, ele tem que pagar. Além de incidir como cotas, já paga depois o imposto no outro mês. Sim. Ô Fábio, só tirando aqui um adendo, você sabe por que tem essa retenção do 0,005? É o dedo duro, né? Das operações comuns? É o dedo duro, né? É para mostrar... É para cair na DIRF. Exatamente, isso mesmo. É o dedo duro. É para te caguetar, para falar assim, olha, você operou, você esqueceu lá, mas você operou sim. É isso mesmo. Então a obrigatoriedade, esse 0,005 aí, é só para cair na malha se não declarar. Perfeitamente. Muito bom. Não é? Pode continuar. Bom, obrigado, no Adriano, modelo com... Obrigado, Adriano, pela pergunta aí. Verdade. Pessoal, façam perguntas, hein? Façam. Vai lá, continuando. No modelo completo, nós já vamos ali informar todas as despesas e ele vai me dar a consolidação dos rendimentos e abater essas despesas dedutíveis. E eu até explano aqui quais são as despesas, o que pode ser abatido. Porque aí, de repente, a pessoa quer mandar um recibo de um curso de inglês. Não pode. Exatamente. Não é? O que nós abatemos aqui das despesas? A gente quer abater tudo, né? A própria contribuição previdenciária, ali, o INSS que o trabalhador teve descontado.
Previdência Privada, e aí na Previdência Privada nós temos aquele limite dos 12%, que é do PGBL. Ok. Tem muita gente que fica confundindo também PGBL com VGBL, lança, a pessoa tem um VGBL, mas ela lança como se fosse um PGBL, só para ter esses 12% aqui de dedução, cai na malha também. Explica um pouco aí qual é a diferença do PGBL para o VGBL, que eu tenho certeza que bastante gente tem dúvida disso aí. Eu fiz até um slide sobre isso. Tá bom, então se quiser explicar na hora do slide, fica à vontade. Tá bom. Tá bom. Bom, com dependentes, nós temos aí a dedução de 2.275,08. Se a pessoa recebeu ano passado auxílio emergencial, o que eu aconselho? Faz declaração separada. Exatamente. Não coloca como dependente, não, por quê? Porque aí, para ter uma dedução desse valor de 2.275, mas vai ter que devolver o valor do auxílio emergencial, faz a separada. Exatamente. As pessoas esquecem e pensam que dependente é só para abater, né? Esquece que se o dependente tiver ganho mais do que você vai abater, você não vai abater nada e vai até pagar mais. Porque quando nós declaramos o dependente, não é só ali para ter a dedução, tem que colocar todos os rendimentos dele também. As contas bancárias dele, tudo do dependente. Tudo, é uma declaração conjunta, então você precisa fazer com que o dependente participe junto com você. É que nós temos o costume de achar que, na verdade, dependente é só coisa boa, né? É só abater, não é? Eu tô olhando aqui despesas médicas, chegou para mim se poderia... deduzir vacina. Nem saiu a vacina do Covid, mas as pessoas, né, assim, mas as pessoas já estão pensando em vacina. E aí pode-se deduzir vacina? Vacina não, que é considerado remédio. E do remédio a gente não deduz. São só consulta, plano de saúde. O pessoal já está pensando já na próxima declaração, né? Porque ninguém tomou vacina no passado e ninguém pagou por vacina até agora. Então, mas olha, eu até entendo isso, porque eu aconselho eles assim: o imposto de renda você fica com ele o ano todo na cabeça. Se você vai no médico, na saída do médico, do dentista, já pede a nota. Se todo mundo fizesse isso, seria ótimo, né? Pensar em imposto de renda o ano inteiro, não só em março e abril. Não só em março e abril. Então, eu acho que foi mais nesse sentido. Como eu fico falando, pede nota, aí a pessoa, quando ela for tomar a vacina, ela já vai pedir a nota. Pode ser assim, nesse sentido. Tá bom, peça a nota. Mas não vai entrar no imposto de renda. Não vai entrar, mas pede a nota, vai lá. Pede a nota, despesas com instrução entram os cursos do MEC. Então, ali, a creche pode. Creche, o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós, o que tem registro no MEC também é aceitável. E sempre com esse limite, né? Sempre nesse limite. Na verdade, é assim, ó. R$300 por mês aí, né? Nós informamos o valor da despesa anual, então ela pode ser maior que esse valor, só que ele vai reduzir para essa base de 3.561,50. Exatamente. Pensão alimentícia judicial, eis aqui um caso de malha fina fácil, viu? Pensão alimentícia, se for judicial, geralmente eles pedem aí para mandar pelo e-defesa a decisão judicial. Duas coisas só. Primeiro, pessoa judicial não dá só isso, a pessoa judicial dá até cadeia, né? E é inafiançável. Segundo, explica para o pessoal por que é o e-defesa. Então, tem o sítio da Receita Federal, que é o ECAC, que é o site Centro de Atendimento ao Contribuinte e eletrônico, né? Esse Ezinho na frente é eletrônico. O e-defesa é uma ferramenta dentro do ECAC, então dentro do sítio da Receita Federal, nós abrimos um processo. Então, antigamente, antes desse e-defesa, quando um cliente caía na malha, solicitava-se a senha presencial, agendava um horário na Receita, levava os papéis solicitados lá para o fiscal. Agora não, caiu na malha, vem a relação do que eles estão pedindo e eu só imputo isso lá no e-defesa. Então, eu tenho que fazer o upload, né, desses documentos no e-defesa. Aí vai para a mão do fiscal. Legal, bacana, obrigado. É isso aí mesmo. Então, vamos para o próximo aqui. Agora já cheguei na sua praia. Agora vamos um pouquinho aqui para a pergunta, que tem duas perguntas aqui, tá bom? Uma para você e uma para mim.
A primeira, do Adriano novamente, mas se a vacina foi comprada no exterior, até remédio especial pode declarar ou não? Não pode declarar remédio nenhum. Essa é a verdade. Então, não importa onde foi comprado. Porque se fosse assim, eu ia pedir as notas da farmácia do ano todo para declarar do cliente. Não declara remédio. O que você declara é despesa médica, de fato, e não remédio. De fato. Não remédio. Aí uma pergunta aqui, ó, o André Pinto perguntou. Perguntou para mim, se o meu filho tem investimento em ações, ele aplica a mesada. Então tem que fazer a declaração? Se o seu filho é seu dependente, você vai fazer dentro da sua própria declaração, simplesmente. Exato. Se ele não fosse seu dependente, você teria que fazer uma declaração separada para ele, porque ele operou ações. Se opera ações, R$1 que seja, tem que declarar. E a obrigatoriedade da entrega da declaração, ela não é por idade. Então, tanto faz ser uma pessoa menor de idade ou como alguém já que aposentou, não é por idade. Pega esses molequinhos youtubers aí que já ganham milhões já, tem que declarar. Sim, tem que declarar. É verdade. Ó, eu sei que você já... Vamos lá, renda fixa, daqui a pouco chega a renda variável. Essa é a parte que tá ficando boa, agora tá ficando boa. Agora tá ficando boa? Bom, então, renda fixa é o que eu mais vejo. Principalmente eu penso, caderneta de poupança, CDB... Tesouro Direto até que tenho aqui, mas eu penso que uns 2 clientes. É mais CDB e caderneta de poupança que eu vejo de renda fixa. As pessoas são mais... Que tristeza. Cautelosas. A gente vai mudar isso. Próximo ano, por causa da Bizu, você só vai ter só coisa filé, só aquele tesouro bom, renda variável, só coisa boa. Seus clientes vão ficar mais ricos. Exato. Eu quero triplicar os zeros deles. O que acontece? Quando é uma renda fixa, já é mais tranquilo de declarar, porque já vem em forma de rendimentos do banco. Sim. Então, o que tem lá, o que tem de montante é bens e direitos, o que você tem de saldo, né, no CDB, na poupança, são seus bens e direitos. Sim. E se teve ali um rendimento, ele vai ser, como ele já foi deduzido. Já está deduzido e tudo, né? Já foi retido, então ele vira um rendimento exclusivo. Perfeito, não tem que declarar nada além disso. Uma pergunta, rapidinho. Talvez você vai chegar aí, mas o Alex já perguntou aqui, ó. Precisa declarar criptomoedas? Precisa. Esse ano, a partir desse ano, precisa. Tem lá o código até do Bitcoin e de outras criptomoedas, né? Exatamente, precisa sim. Eu também fiz um slidezinho aí do Bitcoin, eu sabia que eu perguntaria. Daqui a pouco a gente chega lá, então tá bom. Bom, agora ficou interessante. Eu sei que o Fábio, meu cliente de imposto de renda, tem ações, tem fundos imobiliários, não é, Fábio? Tem, claro, tem muito. Muito legal isso. Fábio, eu fico na dúvida, Forex. Me fala do Forex. Aí eu vou falar para você que Forex é um negócio que você fica trabalhando na quinta casa decimal do câmbio. E aí você sobe um pouco, desce um pouco, você ganha ou você perde. É um negócio bem complicado o Forex, e aí não é um tipo de coisa que a gente recomenda particularmente, porque é uma renda variável, super ultra variável. Você pode ganhar muito ou perder muito e fica muito à mercê do mercado. E câmbio é um negócio que é muito complicado. Então a gente não recomenda de fato o Forex. O que eu tô vendo esse ano aqui que apareceu para mim, ETF. Bacana. Stocks. Stocks, acho que de novidade mesmo foi o ETF. Eu tenho 2 clientes agora com ETF. Acho que como o costume do brasileiro está mudando, a gente está, de fato, precisa se adequar. Né? E ele está começando a investir na renda variável. A taxa de juros acabou de subir hoje, hoje foi ontem, agora nem lembro mais a renda do cupom, foi ontem, né? 0,75, mas ainda assim a taxa de juros mais baixa que a gente já teve em muito tempo. Né? A taxa de 2%, 3%, 4%, ela continua estimulando as pessoas a investirem em renda variável. Então você vai com certeza encontrar cada vez mais clientes que estão investindo em renda variável. Né? Principalmente se assistir o canal da Bizu, é claro, né? Mas as pessoas, de qualquer forma, isso tá em alta no mercado, né? Não dá mais para ganhar dinheiro investindo em renda fixa, então as pessoas acabam tendo que
que dá uma diversificada. Você deixa um pouco em renda fixa, mas diversifica em outras coisas. Com certeza é bem necessário. Sim. Tem uma pergunta do André aqui, se você me permitir, então, posso? Pode, claro. Ele disse aqui, ó, eu pago o plano de saúde da minha mãe. Ela é minha dependente, mas eu pago com a ajuda da minha irmã. Olha que rolo. Ela não declarará essas despesas. Eu posso declarar o valor integral? Sabe o que eu te falo? Precisa fazer a conta do caixa. Eu vou ensinar como é que faz a continha do caixa. Por quê? E se o caixa dele fica negativo? Exatamente. Entendeu? Então a resposta tem que analisar. Tem que fazer cálculo primeiro para ver. Porque de repente ele informa lá que recebeu um montante de renda tributável e pagou mais do que recebeu. Aí o caixa ficou negativo, vai cair na malha. No geral é assim, só para ficar claro. Um só declara. Então, eu pago, ou minha irmã paga, ou minha esposa paga, a gente faz separado, vou botar na de quem? Você vai botar no de um ou no de outro, essa despesa. Você vai tentar colocar para quem for ter mais benefício. Aí você falou a questão do caixa. Se a pessoa tem caixa para comprovar o que está pagando, e se o benefício é maior colocando na conta da irmã, na declaração da irmã, coloca na declaração da irmã. Se não, tu coloca na sua declaração. Então tem que ter caixa, tem que ter comprovação e tem que ter lá na declaração, quando você declarar. E aí por isso que a Ellen está falando que é importante você jogar a declaração completa para os dois nesse caso se fosse para você e para sua irmã, e ver, olha, está dando mais benefício para mim ou para você? E escolher quem está ganhando maior benefício. Sim, eu acho que tem que fazer várias simulações. Eu faço aqui simulação assim, ó, por exemplo, eu vou declarar você e sua esposa. Eu simulo dos dois jeitos. Simulo você, ela como sua dependente e separado. Ou também tem um outro jeito ali de simular, também não ela sendo sua dependente, mas você sendo dependente dela. Então, são 3 casos para se analisar qual é mais vantajoso. Com certeza, com certeza. O Adriano perguntou sobre o código. Eu acho que é o código da criptomoeda que ele perguntou. 89? Será que ele está falando disso? Pessoal, código eu não sei de cabeça, tá lá na própria declaração dos códigos. Ela pergunta qual é o código. Eu falo, cara, faça a minha Eu vou chegar na criptomoeda falando para ele. Ela vai chegar, se não aparecer o código aqui, depois a gente dá uma pesquisada. Eu fico com medo da hora aqui. Vou pedir até pro Alex e pro Amanso aí dar uma pesquisada no código aí, a gente coloca. O código é a parte. Aqui, ó, quer ver? Eu vou passar para você. Aqui, ó, 81, 82, 89. Então já tá aí já. Assim, pessoal, tá aqui, código é a parte fácil do negócio, tá? A parte difícil é saber o que tem que fazer. O Adriano fez outra pergunta. Quem investe na corretora no exterior tem que declarar? A declaração não teria que ser do país em questão? Não, se você investe em renda variável, ou seja, onde for no exterior, você também tem que declarar, com certeza. A obrigação de declarar é sempre sua. A obrigação de reter o imposto pode ser lá, mas a obrigação de declarar é sempre sua. Exato. Bom, então, até ele falou da isenção da Bolsa, né, dos 20 mil. Falamos, acho que foi o Adriano mesmo que perguntou também, é isso? Exato. Desse aqui nós já falamos, ó. Então tem a isenção dos 20 mil, operação comum, paga-se 15% sobre o ganho de capital. Isso aqui você é craque, né? Essa retenção do 0,05 é só para a gente cair na malha se não declarar, porque a DIRF já apontou isso. Então eu vou passar para... Aqui é o jeito que... Aqui, quem quiser saber... Só para ficar claro de novo, a pessoa está falando bastante da DIRF, aí, a DIRF, então, só para ficar claro, é a declaração de rendimentos retidos, né? De imposto retido. Isso. Então, se é retido pela empresa, nesse caso a corretora, ela tem que declarar isso, por consequência, você está declarando automaticamente alguma coisa. E aí é nesse cruzamento que a Receita chega, por isso que é chamado de dedo duro. Se você não declarar, a corretora declarou, a empresa, o robô da empresa já vai bater, de Receita já vai bater essas informações e você vai cair na malha fria automaticamente. É isso mesmo. Bom, aqui só foi o jeito que se declara cada coisa, né? Então, a cota, o dividendo é isento, o juro já vai ser com tributação exclusiva, porque teve retenção. É caro. Dividendo é isento por enquanto, né? O Paulo Guedes aí tá louco para tributar dividendos, mas por enquanto é isento. Bom, e aí quando se tem lucro... eu até estou ali com o programinha da Receita aberto, porque tem um campo específico. Esse demonstrativo de apuração de ganhos renda variável é uma outra ficha dentro do programa da Receita Federal. Exatamente. Quando se tem o lucro, tá?
Fundos imobiliários, esse é tranquilo, ali tem a isenção para quem tem participação 10%. Tem essa regrinha aí que é para poder o cara não ficar com um fundo fingindo que é fundo imobiliário, dos 10%, mas o mais importante fundo imobiliário, todo rendimento também é isento. Todo dividendo, todo aluguel, tudo isso é dividendo. Tudo Exatamente. Isento. Isso só paga quando vende, né? Quando vende e tem só paga na venda. Ganho de capital. Aí não tem isenção. Não existe isenção de R$20 mil para fundo imobiliário. Você ganhou, ganho de capital, você paga 20% e pronto. Sobre o ganho de capital, e a mesma coisa também, tem um campo específico, uma ficha específica para declarar operações de fundo de investimento, renda variável lá no programa da Receita. Tem um código específico, tem tudo, né? Exatamente. Perfeito. Aqui o PGBL e VGBL. Bacana, fala isso aí, que isso aí é legal. O Amâncio adora isso aí. Isso aí, o Amâncio, ele está sempre falando para os clientes lá da nossa assessoria, e a gente também faz assessoria através da Amâncio, né? Através lá pela XP e pela Manhattan. A gente orienta muito os clientes sobre essa questão do PGBL e do VGBL, que é muito importante. Então, a gente, como analista, como contador, como assessor, também tem que entender de imposto de renda, porque somos nós que muitas vezes orientamos, junto com os contadores, como deveria o cliente se comportar, onde ele deveria investir. Porque não adianta, depois que Inês é morta, né, agora, em 2021, ele se preocupar que ele deveria ter feito um PGBL ou um VGBL em 2020. Tem que ser, tem que ser anterior. Exatamente. Isso é verdade. E aquela tal coisa, né? Não ficar lá dependente da Previdência Social, tem que investir na aposentadoria. Com certeza. Então explica um pouco aí, por favor, para o pessoal, o que é PGBL e VGBL. Então vamos lá. Plano Gerador do Benefício Livre, ele dá o direito de dedução. Perfeito. Esse daí, eu vi, né, uma malha fina do cliente que tinha um VGBL, mas ele lançou no PGBL porque ele queria o desconto dos 12%. Então foi uma jogadinha que não deu certo, né? Todas as vezes que o contribuinte ele paga ali pelo PGBL, então declara-se isso já na guia de pagamentos mesmo, pagamentos e doações. Sim. Contrário do VGBL, que eu só vou aumentando o valor do bem. A cada pagamento que o contribuinte faz ali do VGBL, aumenta o bem. E não se informa o pagamento lá na outra guia. Sim. A diferença deles é no resgate, né? Porque o PGBL você vai pagar imposto de renda sobre o rendimento e o principal, o capital aportado. Exatamente. Você ganha os 12%, mas você paga sobre o valor total. O VGBL você não ganha 12%, porém você declara só sobre o rendimento. Só sobre o rendimento, pague R. E aí tem essa questão aqui que é na contratação, né? Se vai pagar o imposto sobre a tributação progressiva ou regressiva. Vai ter uma tabelinha deles lá, até por ter um tempo, né? Tem Exatamente. Os prazos. Dependendo do prazo, é melhor progressivo ou regressivo. Exato. Então, só voltando um pouquinho lá, Ellen. Então, se vai fazer a declaração completa, aí pode ser vantajoso você fazer o PGBL, porque você tem a dedução. Se você fizer PGBL e fizer a declaração simplificada, não adiantou de nada. Não vai adiantar nada. Não tem abatimento, o abatimento é 20% e pronto. Então, para você se beneficiar, você tem que fazer PGBL, que é o que dá direito a 12%, mas tem também que fazer a declaração completa. Senão ele paga o PGBL, mas eu vou declarar simplificado. Na simplificada você não ganha benefício nenhum, então... Não vai deduzir nada, não vai deduzir nada. Bom, o que tem de importante no Bitcoins é que ele tem que ser declarado em reais. Então, sempre vai ter que, né, ter essa conversão aí. E o valor da compra, não é a cotação do dólar lá de 31/12/2020. Bacana, você falou duas coisas importantes já. Primeiro, que você declara tudo em reais no imposto de renda. Não importa se você comprou em dólar, em ien ou em qualquer outro tipo de moeda. Você até escreve no texto que você comprou por tantos dólares e a cotação do dólar estava tanto, porém, lá na sua declaração é o valor em real. E segunda coisa importante que você falou é exatamente que você sempre declara pelo valor de compra, não importa o valor atual. Comprei, o Bitcoin estava R$1.000, agora o Bitcoin está valendo 300 mil reais. Não interessa. O que importa é o valor que você comprou o Bitcoin.
Porque o Isso governo mesmo. quer saber se você tinha condições de comprar aquele Bitcoin. Porque imagina que você comprou o Bitcoin a R$1.000, agora está valendo 300 mil reais. Pô, multiplicou por 300 seu patrimônio. O governo vai falar, caramba, como é que você multiplicou seu patrimônio por 300? Você vai dizer, o Bitcoin que valorizou, não tem nada a ver com isso. Sim. Então o governo não quer saber se você ganhou dinheiro na bolsa. Ele quer saber o seguinte, você comprou de fato esse negócio com dinheiro que você está me dizendo que ganhou, ou você está esquecendo de dizer onde surgiu a fonte de renda para você aumentar seu patrimônio desse jeito? Perfeito, é isso mesmo, Fábio. Bacana. Bom, renda no exterior. Isso aqui eu gostei, viu? Eu gostei muito da explicação do Brian. Eu quero investir no exterior. Ah, bacana. O Brian fez uma explicação fantástica. Sim. Ó, essa aqui é a tabela progressiva nossa, mensal do imposto de renda. Perfeito. Então, a isenção é de R$ 1.903,98 para tudo, para aluguel, para salário, até para o exterior, para tudo, né? Então, é a mesma tabela. E declara no Carnê-Leão, né? Declara no Carnê-Leão. Tenho aqui o ganho de capital, que depende dessa tabelinha só aqui. voltando uma lá, depois a gente vai fazer outras lives, falar mais de renda no exterior, de investimentos, mas só voltando aquela outra lá, Hélio, por favor. A renda no exterior, vamos lembrar o seguinte, você é taxado pelo imposto de renda, pela Receita Federal lá dos Estados Unidos, em dividendos em 30%. Como o máximo que você tem que pagar no Brasil é 27,5%, então já pagou mais até do que você deveria pagar. Sim. Então você tem que declarar sim, porém você vai ter uma compensação que nunca vai dar imposto a pagar no caso de dividendos. Tá? Então isso que é importante. O Brian até falou, e é verdade, que você pode até brigar, depois dizendo, olha, eu devia ter pago só 7,5% e paguei 30%, quero esse meu dinheiro de volta. Você pode brigar e talvez até você ganhe, mas não é uma briga tão fácil, assim, tão direta, tão rápida quanto a gente gostaria que fosse. Eu já fico pensando no operacional disso, como é que se faz, se é por perde comp. Exatamente. Já me perguntaram exatamente, é por perde comp? Não faço a menor ideia. Uhum. Eu também não, eu ainda vou aprender isso. Bom, isso que você explicou tá aqui, ó. Essa isenção, exatamente, perfeito. Então aqui no Brasil, em ações, nós temos a isenção de 20 mil, lá não tem. Mas quando vem para cá, eu posso ter aí os 35 para prestar contas. Exatamente. A isenção é 35, achei bem interessante. Você acaba até tendo uma isenção maior do que investir no Brasil, é bem legal. Do que investir no Brasil, achei muito interessante isso. Apesar dos dividendos serem tributados direto lá, a isenção que você tem é de 35 mil reais, uma isenção Sim. bem bacana. Então você imagina que se você tem, e é por isso que eu falo que as pessoas ficam muito preocupadas com isenção, com ficar vendendo cota e comprando de novo para poder abater do imposto, vendo até 20 mil e no outro mês eu vou lá e compro de novo para poder abater. Fala, se você tem 20 mil de isenção para vender no mês, você tem mais 35 mil para vender lá fora, dá 55 mil reais você Sim. pode ganhar por mês. Se você tiver com a intenção de ganhar mais de 55 mil, aí você começa a se preocupar com essa coisa de pagar imposto quando você for viver de rendimento. Se não, você pode vender até 55 mil reais por mês e você não vai pagar imposto de qualquer jeito. Então ficar nesse negócio de comprar e vender só para aumentar preço médio é totalmente, na minha opinião, uma coisa bem inútil. Acho que é verdade. Bom, e aí o que eu também observei é que esses 30% depende do estado, viu? É Sim. em torno de 30%. Sim. De repente pode ser menos. Aí a gente vai ter que voltar lá com o Brian, de repente, a perguntar. Com o Brian, eu quero aprender isso. Eu pergunto para ele. Bom, o que são isentos? Isentos são os nossos recebíveis imobiliários, carta de crédito e poupança. Eu tenho ali a debênture incentivada 0%, quer dizer, não é isenta, mas é alíquota zero. Aí ela vai ser uma tributação exclusiva. Então, quer dizer, LCI, LCA, CRI, CRA, poupança, isso aí não paga rendimento de ganho de capital. E debêntures incentivadas, que são os empréstimos que as empresas fazem para nós, pessoas físicas, e que são incentivadas pelo governo, também não pagam ou pagam uma alíquota zero de imposto de renda. Isso. É porque a debênture incentivada não vem com os dizer isento, mas alíquota zero. Faz sentido. Bom, agora sobre imóveis. Eu vejo muita gente pagando multa e juros por essa venda de imóveis na data
numa data e depois achar que só tem que prestar contas agora, né? Fazer a declaração agora. Muita gente. Então, quando adquire um bem, ele vai entrar lá na coluna de bens e direitos. Por exemplo, se o bem é financiado, foi lá na Caixa, financiou o bem, como é que se declara isso? Declara-se na coluna bens e direitos só a parcela paga, só a prestação paga. Uhum. Como o bem está financiado, ele ainda não é da pessoa, ele está em custódia. Sim. Então, não se declara lá em dívidas, né, em ônus também. Só é seu que você já pagou, né? É seu só o que pagou. Então, essa é uma particularidade quando tem financiamento. Quando vende-se o bem, aí tem que entregar a declaração de ganho de capital e lá na coluna de bens e direitos, zerar o campinho lá em 31/2/2020, deixar que é zero, não tem mais aquele bem. Ok, perfeito. Tá? Uma forma aí de diminuir esse imposto, aí já vamos falar de elisão, é declarar benfeitorias e reformas. Isso tudo com nota, porque eu sempre fico falando assim para os meus clientes, posso declarar isso, declarar aquilo. Tem nota? Tem recibo? Porque pensa que você pode cair na malha fina e vai ter que prestar contas. Aí vai levar o quê para lá de documentação? Exatamente. Né? Nesse caso, então, você tem que guardar essas notas por 5 anos ou tem que guardar até vender o bem? O que você acha? Eu já não sei te falar assim quanto tempo guardar. Eu, sinceramente, tenho aqui meu arquivo aqui de 1 tera, eu guardo pro resto da vida. Eu também aconselho, porque vai que você vai vender por 20 anos e você não quer pagar ganho de capital. Como é que você vai provar isso? Nós podemos aí ser fiscalizados por 5 anos. Então, a declaração de agora, a pessoa fala, não cai na malha fina, mas daqui 4 anos pode acontecer ainda. Exatamente. Né? Bom, vamos lá. Aí tem essas isenções, tá? Apartamentos e casas adquiridos até 1969, na venda é isento de IR. Okay. E tem aí depois uma tabelinha que vai sendo gradativa, essa isenção tem um percentual. Aperta o ocultar nessa mensagem que está na frente aí, ó. Interromper aqui, com a parte ocultar, Tá. Pronto. Obrigado. Tá bom. Aí se você também vende um imóvel até 440 mil, era o único dono dele, não comprou nada nos últimos 5 anos, não fez nenhuma transação imobiliária, também tem a isenção. Ok. E se você vende um imóvel e fala, não, com esse valor aqui, daqui 180 dias eu vou comprar outro, né? Até 180 dias eu vou comprar outro. Isso tudo sendo declarado, a venda, a compra de um e de outro, as datas, né? O cruzamento das datas, aí dá isenção de IR também, já na primeira venda, né? Perfeito. O imóvel é seu, você vendeu até 440 mil e comprou outro antes de 180 dias, você não vai pagar o ganho de capital do primeiro. Não vai pagar ganho de capital. Eu tenho aqui na minha carteira de clientes bastante MEI, não sei como é que é aí no escritório, mas aqui eu tenho uma carteira boa de MEI. E eu te falo... Importante falar de MEI, muito legal. O MEI com contabilidade, por mais que a Receita não exija contabilidade de MEI, mas os MEIs com contabilidade pagam menos imposto de renda. Isso daí é fato. Sim. Então tenham contabilidade MEI. Não é porque a Receita não exige que não vai fazer. Perfeito. Por quê? Porque nós chegamos lá no lucro, né? É bem isso. Eu faço ali para o MEI uma DRE. A DRE é uma contabilidade normal. Faço a DRE. Cheguei lá no lucro líquido do MEI. Para onde é que foi o lucro líquido? Para ele, para as despesas dele, distribuição de lucros, isso. Ok. E tem a tabelinha do lucro presumido, né? Então, desse lucro líquido, se ele é lá um prestador de serviço, 32% é renda isenta, o restante é tributado. Isso vai entrar no imposto de renda. Então, eu vejo muito MEI na dúvida, devo declarar imposto de renda ou eu só tenho que fazer a declaração de faturamento do MEI, que são assuntos separados. O MEI, a empresa, tem a obrigação de fazer a declaração de faturamento. Aí, a pessoa física vai ter ou não, dependendo de quanto ela teve de lucro, obrigação de fazer a declaração de imposto de renda. Exato, perfeito. Eu tenho aqui, depois se pedirem aí, se quiserem, eu tenho uma planilhinha, até disponibilizo para fazer esse cálculo do MEI, tá? Exato. Vou até aproveitar e pedir para o Alex e para o Renan colocarem aí uma página onde você vai baixar o material que foi preparado pela Eli, pelo pessoal da RS, sobre imposto de renda, sobre declaração de imposto de renda. É um e-book
que você vai baixar, você vai entrar lá no site, vai colocar lá seus dados e vai baixar esse e-book com todas essas explicações que a Ellen está falando aqui e com muito mais. Então, se você tiver dúvida, não esquece de entrar lá, pedir para o Alex e para o Amâncio aí, se puderem, colocar o link da página lá. E eu digo que ficou maravilhoso, um abraço enorme na DPG, a Marta, a equipe da Marta, porque tudo que eu escrevia, eles transformaram assim num e-book maravilhoso. Muito legal. Muito obrigada. Ficou muito bom mesmo. Olha, Marta é muito bom. O pessoal da DPG é muito legal. O pessoal da DPG é show. Aqui eu chego na análise de caixa. Então, Fábio, eu não consigo entregar nenhuma declaração sem fazer análise de caixa, sem fazer análise da evolução patrimonial. Se é um cliente que, de repente, ele nem entregou comigo essas 4 declarações, né, para trás do passado, mas eu peço porque eu imputo elas no sistema para eu fazer essa análise dos 5 anos, porque não adianta nada, eu entrego a declaração do cliente agora de 2020, daqui a pouco cai na malha fina lá de 3 anos atrás. Então, eu tenho que fazer essa auditoria dos últimos 5. O Adriano tá falando aqui que pode mandar, então, que eu sou meia. Tá falando aqui que ele é meia, quer saber já? Eu mando, pode ficar tranquilo. E tem que fazer certo. Então, eu também tenho, pensando aqui na análise de caixa, qual é, assim, o principal motivo, de todos esses que nós falamos, o principal motivo ali de cair na malha fina é o caixa negativo. É a pessoa informar que recebeu um montante e gastou 2 vezes mais. Exatamente. Então, essa análise de caixa, então, serve para poder saber se é coerente o que o cara está postando, é isso? Sim, porque aí a análise de caixa até me perguntam assim, tá, você está me dizendo então que o meu caixa é X, cadê esse dinheiro? Esse dinheiro não existe mais, esse dinheiro você gastou ao longo do ano de 2020 com alimentação, suas contas de consumo, seu cartão de crédito. Tem que fazer sentido, é verdade. Tá? Essa coisa de o caixa junto com a evolução patrimonial, né? O cara Sim. diz que ganhou 50 mil reais no ano e o patrimônio dele aumentou em 100 mil reais com coisas que ele comprou de fato. Então a Receita vai falar, olha, tem alguma coisa errada nessa sua conta. Como é que você me comprou bens no valor de 100 mil reais se você só declarou que ganhou 50 no ano? Tá só negando. Foi meu pai, foi minha mãe que me deu. Se seu pai ou sua mãe te deu, tem que declarar. Se você ganhou na rua, achou na rua, tem que declarar. Ah, não, é uns trambiques que eu estou fazendo aí. Trambique também tem que declarar. O governo não quer saber de onde veio o dinheiro, se é ilegal, se é legal. Ele quer saber que você tem que declarar. O que você está fazendo de errado não é problema seu. O governo quer a parte dele. É verdade. Ó, no que tinha dessa apresentação aqui, eu encerrei, mas eu tô com uma listinha aqui de 24 motivos para se cair na malha fina. Então, dá pra gente conversar ainda. Não sei como é que tá o nosso tempo. Não, a gente tá aí com 1 hora de live, a gente tem mais uns 10 minutinhos aí, 10 Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou pedir ao pessoal para fazer as últimas... Apareceu eu agora aí. Vou pedir, muda lá pra tela que você quer lá para tirar eu da sua tela aí, que tá aparecendo eu 2 vezes. Eu tenho que tirar aqui, né? Isso. Aí você depois coloca a apresentação que você quer colocar ou você fala direto dos motivos, que acho que é até melhor. Então, pessoal, mais uns 10 minutinhos de live aí para Ellen falar sobre os maiores problemas que ela vê de malha fina. Vou pedir a vocês para colocarem suas dúvidas, deixarem os seus likes e entrarem lá no link que o Renan acabou de colocar lá, o Amâncio, para você entrar lá na página da RS e baixar o e-book que foi preparado exclusivamente para essa live e que agora é o material que eles distribuem lá para que você saiba tudo sobre imposto de renda, tá? Eu fiquei bem à vontade de entrar em contato com a Ellen. A gente vai deixar e pedir também para a Amâncio e para o Renan deixarem o contato da Ellen também para quem quiser falar de imposto de renda, tirar dúvida de imposto de renda, para quem quiser saber mais sobre o trabalho que ela faz de contadora e de tributarista, né? Que é um trabalho muito importante, trabalho que tem que ser feito e tem que ser bem feito. Então, Ellen, fala um pouco mais aí, então, quais são os maiores problemas, que é até o tema da nossa live, quais são os maiores problemas que levam as pessoas a cair na malha fina, a pagar mais imposto e acabarem ficando enrolados com a Receita Federal. Sim. O que eu falei aqui? Só. Tem uma pergunta Tem pergunta? Tem pergunta? Aí não teria que confrontar com caixa com o extrato do banco? Está perguntando sobre o caixa lá, se vai confrontar o caixa com o extrato do banco.
O caixa, na verdade, que a gente está falando é o extrato do banco, né? Teoricamente. Então, quando eu falo caixa, é o montante, aí já não importa o caixa mais 2, se é o governo, banco, se é... o caixa 2 o governo não vai conseguir fazer nada. É o caixa que a gente está falando aqui, é o extrato do banco. É o extrato do banco. Bom, eu já falei então da pessoa só mais uma que... então, posso? Mais uma aqui? Que é Pode, mais importante do pessoal. Vai, manda. O André perguntou, como o meu filho deve declarar a mesada? Pois ele investe na bolsa. Então, onde que ele tem que declarar a mesada dele, já que ele investe na bolsa? Vamos lá. Onde tem que declarar investimento na bolsa, Hélio? A mesada, será que ele está querendo dizer o recebimento da mesada, não o investimento da bolsa? A entrada de dinheiro. Exatamente. Ele recebe a mesada do pai, né? E aí ele declara isso na bolsa. Se ele for declarar sozinho essa fonte de renda... Ele não vai ter em forma de rendimentos. Exatamente. Esse dinheiro é uma doação? Estou pensando aqui. Eu colocaria como uma doação, com certeza, porque na verdade a mesada é uma doação, tem um limite de doação que não pode ultrapassar. Acredito que o André não dê mesadas milionárias para o filho dele por enquanto, mas com certeza teria que ser uma entrada como uma doação. E aí depois ele declararia isso. E o pai também declarar que doou. Tem que declarar ter esse alinhamento aí das duas. Não, e vai entrar naquele limite de doação, né? Quanto que pode doar por ano sem ultrapassar o limite. Sim, é pro FIRS. Eu tinha dito que o primeiro motivo era quem declara sozinho. Quem declara sozinho é chacal. Não é. É só se declarar sem embasamento, sem estudo. Exatamente. Isso é fato. Né? Declarar ali correndo, uma batata quente na mão querendo se livrar, vai declarar errado. Um outro motivo aqui, eu tô com um caderninho aqui. Atualizar o valor do bem segundo o valor de mercado. Então, eu tenho lá um imóvel, uma residência, ao invés de eu fazer esse lançamento, porque eu tenho o campo do valor do imóvel e eu tenho um campo à parte para lançar as benfeitorias e reformas. Eu não posso simplesmente, meu imóvel agora eu acho que está valendo, não sei, duplicou aqui, triplicou o valor. Vou lá e coloco o valor de mercado, já pensando na venda, né? Porque na venda vai ter o GCAP e vai ter valor de mercado, o valor do imóvel, ele se atualiza por uma taxa, naturalmente, quando você vai vender, mas não tem nada a ver com o valor das benfeitorias. Correto? Na declaração, na declaração do imposto de renda, nós colocamos o imóvel pelo custo. Isso. Em um campo separado as benfeitorias. Aí quando você vende, esse custo ele é atualizado automaticamente pelo próprio programa, porque afinal de contas o tempo vai passando, né? Mas aí você não lança nada de preço de mercado. É ele que se atualiza automaticamente mais as benfeitorias. Perfeito. Problemas com digitação, isso daí, às vezes a pessoa digita lá um zero, uma vírgula, qualquer valorzinho ali já cai na malha. Informar dados divergentes da fonte pagadora, porque vai cruzar com a DIRF, nós falamos já bastante sobre isso. Olha, eu tenho uma aqui que cai bastante na malha. Pessoas que compram e vendem tanto imóveis como automóveis, eu vejo bastante automóveis, dentro do mesmo ano. Se não declarar essa compra e venda pelo GCAP, também vai cair na malha. Exatamente. E mesmo que tenha dado prejuízo, viu? Também faça o GCAP. Exato. Porque carro geralmente dá prejuízo, né? Você vender carro com lucro só se você for um revendedor de carro. Só se for um vendedor de carro, mas tem, né? Quando se declara, isso daí nós falamos também, quando se declara um dependente, não é só a declaração para deduzir, mas também tem que declarar todos os rendimentos dele e dívidas, o que tiver do dependente, né? Uma coisa que informar o mesmo dependente mais de uma declaração. É aquilo que a gente falou, né? Ou se vai fazer separado, ou o marido declara, ou a esposa declara. Não pode fazer tipo Salomão, divide o filho no meio aí. Divide o filho no meio. E outra coisa também, de uns tempos para cá, a Receita agora exige que tenha CPF a criança. Exatamente. Antigamente não precisava. E até simulavam filho, viu? Para ter dedução. 5 anos de cadeia. Olha aí. Tá vendo? Bom, pessoas que confundem o PGBL com VGBL, nós falamos também que cai na malha. Variação patrimonial incompatível com a renda, já falamos. O que mais? Declaração de rendimentos na ficha errada. Pode falar, Fábio. Tem uma pergunta aqui do Marcel.
Tem risco de cair na malha pelo tipo de entrega, completa ou simplificada? Não, não é um direito. Não, não pelo tipo. Agora, por exemplo, se ele entregar uma completa e tiver os recibos, não sei, de repente ali no cruzamento da Dimóvel, não sei, de MED, o que vai acontecer? Se tiver algum cruzamento dessas informações... Tem que saber se um é mais arriscado que o outro. Funciona mais ou menos assim. Se você declara simplificada e você não abate nada, não há muito o que você fazer em termos de pagar, depois devolver e tudo mais, porque afinal de contas você não teve nenhum benefício. Se você declara a completa, aí esses benefícios que você teve na hora de declarar podem se reverter. Então é tipo lucro real ou simples nacional, né? Se você declara simples nacional, o governo teoricamente não vai te cobrar nada de volta. Ele pode até te encher o saco por outros motivos. Se declara um lucro real, essas deduções aí. E essas deduções aí estão certas ou estão erradas? Então sempre abre mais o olho quando você faz uma declaração completa ou lucro real nesse caso. Sim. Mas nada é proibido, é o direito seu declarar naquele formato que te gera menos imposto. No próprio programa já mostra qual é esse formato. Exato. Bom, plano de saúde. De repente a empresa paga o plano de saúde, mas a pessoa vai e declara. Cai na malha também, porque não foi ela que pagou. A Receita já sabe que foi a empresa. Verdade. Ele pode declarar só aquilo que ele pagou, né? Se é com participação, né? Se ele paga um pedacinho, ele pode declarar, se não... Sabe um negócio que cai na malha muito? Precatório. Pessoal, como é que cai isso aí? Teve uma época, eu tenho uns clientes de precatório, teve uma época que todo precatório que eu lançava de um determinado cliente caía na malha, todo precatório. E eu, na época eu morava em São Paulo, eu ia no CAC da Augusta ali, virando ali, é o CAC Malha, né? Virando a Augusta tem outra receita ali. E tem uma caixinha, né? Não sei agora se tem, mas tinha uma caixa na mesa do fiscal que era precatório. Eu falei, caramba, eu pensei, né? Precatório, todo precatório já vai para essa caixa aí, porque caía na malha precatório. Com certeza. Sabe outra coisa que tem? Uma tal de lista bloqueio. Você já ouviu falar dessa lista bloqueio? Não sei. É como se fosse uma deep web da malha fina. Caiu na lista bloqueio, você pode entregar a declaração certinha. Depois que caiu lá, não sai nunca mais, né? Já aciona o vermelhinho ali, ó. Verdade. Contribuinte, malha fina. Aí já... Eu fiquei falar disso, é verdade, já ouvi falar. Eu fiquei uns 4 anos, todo ano indo na Receita, na época que era presencial, levando o documento, tudo muito bonitinho, mas o cliente estava na lista bloqueio. Agora tiraram ele da lista bloqueio. Olha só. É isso, então caiu na malha fina e não cumpriu com os requisitos, lista bloqueio, que é pior ainda que só uma malha fina. É verdade. O que mais aqui que eu tenho? E sabe o que acontece, que fizeram de errado, eu já peguei? Por exemplo, o ano passado, vou jogar o ano passado como exemplo. No ano anterior, a pessoa teve imposto a recolher. E ela não pagou tudo do ano passado ainda, tá devendo para a Receita. Aí ela acha que tem que declarar a dívida do imposto de renda do ano passado agora. E aí, não é assim, do ano passado é do ano passado, desse ano é desse ano. E aí, malha fina também, porque ele juntou ali, queria pagar imposto dobrado. Entra a questão da competência que o contador está acostumado, mas que o mundo aí fora não está acostumado, essa coisa de caixa e competência, né? Agora que eu cheguei, como é que se resolve tudo isso da melhor forma possível? Certificado digital. Certificado digital, o que ele faz? Certificado digital. É de comer isso? Por quê? Porque com seu eCPF, modelo A1, porque o modelo A1 você consegue aí instalar em quantas máquinas quiser. Vamos lá, peraí, que você agora complicou demais. O que é eCPF e o que é A1? Tá, vamos claro lá, que eu sei, né? Mas o pessoal não sabe. O certificado digital, ele tem vários modelos. Sim. Então, ele tem o arquivo. O arquivo eu posso instalar aqui no meu computador, aí eu mando o mesmo arquivo para você instala aí no seu computador. Não tem nada físico. Esse é o modelo A1. A1. Esse é o melhor, modelo A1. E o outro é o A3. O modelo A3, ele já vai ser em pendrive, em token, você cartão. Tem que ter o leitor para poder espetar no USB e colocar aquilo lá. Exatamente. Beleza. Então, por exemplo, eu peço
para o meu cliente comprar o modelo A1, porque ele está em outra cidade, manda para mim o arquivo, instala na minha máquina, não tem que ficar mandando pelo correio o certificado digital. Perfeito. Tá? Bom, com o certificado digital, essa é uma das novidades também agora da Receita. Eles falaram, deixa eu ver aqui, que eu acho que é dia 25. Só um instante, Fábio, que eu tô com essa data na cabeça aqui. Exatamente, dia 25 de março vai liberar uma funcionalidade nova lá no ICAC, que com o seu certificado, eu já vou pegar a declaração pré-preenchida, que já veio lá dessas obrigações acessórias, DIRF, DIMED. Então, eu já vou trazer isso sem forma de rendimento, já vou pegar o que está na base da Receita. Então, a chance de cair na malha... Exatamente. Então, é só para a pessoa ver que o Big Brother está só aumentando, né? Se o governo já está trazendo suas informações tudo automática, é porque ele sabe muita coisa de você. Então, está ficando cada vez mais difícil. Sabe. Beleza. O que mais? O que estão perguntando aí? Não, por enquanto não tá nada não, tá tranquilo. Bom, aí, o que mais você quiser saber aqui na minha listinha? Eu coloquei aqui, mas eu já falei. Não pagar INSS de autônomo, cai na malha. Já falei sobre isso. Ou seja, o autônomo, ele às vezes tenta ser autônomo para não pagar INSS, mas acaba tendo que pagar. Se ele não pagar, ele pode cair na malha. Ele tem essas duas obrigações, o autônomo, de recolher o imposto de renda, ali pelo Carnê-Leão, e a guia de INSS também, todo mês. Então, eu faço aqui para os meus autônomos, todo dia 15, 20% do que recebeu é imposto de renda. INSS, desculpa. Então, você faz o RPA, o RPS, lá, o recibo de profissional autônomo, mas aí você precisa também declarar isso aí. Esses daí eu coloco no Carnê-Leão. Agora o Carnê-Leão é online, essa também foi uma mudança desse ano. Sim. Porque até então era um software também, igual do imposto de renda, que aí o meu cliente lá baixava, eu orientava como é que todos os dias aí chegou um rendimento, né? Emitiu algum recibo, já vai lá no seu Carnê-Leão e já lança. Agora é online, ele lança lá, eu lanço aqui, eu vejo que ele lançou. Muito bom. Tá bem mais fácil. Porque online é mais fácil. Pessoal, a gente está então para o final da nossa live, os últimos 5 minutinhos. Façam as perguntas que vocês tiverem que fazer. Já vou agradecer a presença de vocês aí também. A Ellen vai falar agora as dicas finais aí para o imposto de renda, aquela dica que ela deixou para o final. E aí, não, a dica de ouro, eu escrevi aqui, dica de ouro. É o certificado. O Alonso falou que recebeu uma pergunta aqui no particular, vou passar. Então o pessoal tem essa chance. O cara perguntou no particular para ele, engraçado. Com qualquer tipo de trabalho precisa declarar, correto? A pergunta foi, a pessoa que é informal, e aí a profissão não importa que está sendo perguntada, né? Mas a pessoa informal, ela trabalha com qualquer coisa que não seja formalizada, é um ambulante, é um profissional autônomo, alguma coisa, e teoricamente ela não vai emitir nota daquilo que ela faz, e pronto. Ela deveria, então, declarar ou não deveria fazer declaração de imposto de renda? Vamos pensar no banco? Como é que ele recebeu esse dinheiro? Se caiu no banco, a Receita já sabe. Se for em cash, é mais difícil, né? Dinheiro não tem nome, mas o que caiu no banco... Exatamente. Igual as nossas compras no cartão de crédito, quando você vai, sei lá, comprar aqui no estado de São Paulo, pede lá nota fiscal paulista na nota, exatamente. O CPF na nota, né? Então, eles estão sabendo de tudo. Tem profissões que é mais fácil você receber ele na mão. Você tá, sei lá, que hoje em dia você tem cartão de crédito para tanta coisa, como um feirante usa cartão de crédito, um ambulante qualquer usa cartão de crédito. Mas se você não tem nota fiscal e você recebe em dinheiro, é óbvio que hoje é muito mais difícil do governo pegar. Mas aí o cara vai lá e faz um Pix, por exemplo. O cara vai lá e faz uma transferência, faz qualquer coisa, aí realmente é bem difícil do governo, em algum momento, não conseguir fazer esse cruzamento. E, Fábio, eu vejo instituições bancárias oferecendo maquininha de cartão para pessoa física. É o jeito mais caro de tributar. Sim. Mas as pessoas não sabem, né? Pega uma maquininha lá e sai vendendo. Sai vendendo, exatamente. Então, assim, tem que pensar nos custos e benefícios. Maquininha não é pessoa jurídica, agora maquininha é pessoa física, é um negócio que realmente é bem complicado. Sim. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Tem uma última pergunta aqui do André, ó. Devolução de nota fiscal paulista tem que declarar?
devolução, eu peço o informe de rendimentos da Nota Fiscal Paulista. Sim. Dá para tirar o informe de rendimentos lá no site do Cefaz. Sim. Tem que declarar sim. Por quê? Porque a pessoa foi um ganho, é isento, mas tem que declarar. Perfeito. Para quê? Para aumentar o caixa. Tudo é para aumentar, pensa no caixa. Exatamente. Então a pessoa tem sempre que pensar que existe a obrigação de pagar e a obrigação de declarar. A obrigação de declarar é qualquer rendimento que você teve, independente da sua fonte. Teoricamente, qualquer dinheiro, certo? Agora, pagar, aí tem umas regras específicas para cada coisa. Você tem que pagar, você não tem que pagar. Mas declarar, sim. Se você é obrigado a fazer declaração, você é obrigado a fazer uma declaração teoricamente completa, certo? Exato. Cabe a você dizer o que é completo para você, né? E o risco é todo seu. Não adianta depois botar a culpa no contador, botar a culpa no cara que te ajudou a preencher, porque a obrigação de fazer o imposto de renda é do indivíduo, é da pessoa. Isso. A obrigação de reter, a obrigação de pagar, aí tem um monte de coisa que entra, correto? Mas de declarar é sempre do contribuinte. Isso. Tanto é que eu faço o seguinte aqui, como eu já sei que a obrigação é do contribuinte, por mais que eu faça a declaração, e aí eu tenho que me comprometer com o cliente não cair na malha, com a conformidade, eu tenho que entregar a conformidade. Mas eu mando a prévia, você me devolve. Olha, eu não sei, questiona qualquer coisa. Eu vejo, rebato, então essa declaração, antes de ser transmitida, eu passo aqui ela por 2 auditores, dois sisteminhas para auditor. Mesmo assim, ainda tem a minha calculadora na mão, que eu estou lá tudo para ver se o auditor está certo. E aí eu fico nessa, mando a prévia, devolve a prévia. Tem cliente que fala, eu vou confiar no que você está mandando aí, porque eu não sei nem conferir. Mas eu ainda mesmo assim ainda mando para conferir, porque a responsabilidade é do contribuinte, não é minha. Mas o contador, com certeza, é um cargo de confiança. Você tem que contratar contador da sua confiança, porque realmente, se o contador for muito esperto ali, fizer qualquer coisa que está te dando um risco muito grande, você fica todo bobo, porque o cliente, ele é assim, né? O contador falou para mim que eu vou pagar menos, eu não quero nem saber o que vai estar acontecendo. Foi ele que me falou. Sim. Pronto, aí ganhou a confiança sua. Aí depois, para você provar que foi o computador que fez isso, fez aquilo, aí você que pode dançar. O André só acrescentou a pergunta sobre a Nota Fiscal Paulista, se ela entra no campo isento. É exclusivo ou é isento? Então, no informe de rendimentos da Nota Fiscal Paulista, vai ter, se foi sorteio, mas é isento, viu? É isento. Se foi, vai falar o que é ali, né? Porque tem umas 2 opções, sorteio, não me lembro mais o que era. O próprio informe já vem dizendo o que é. Já vem dizendo, mas é isento, fica tranquilo, é isento. Tá bom. Importa que não paga, né? Isso que é mais importante. Bom que não paga. Já pagou, né? Já pagou imposto. Já pagou em algum lugar. Já pagou. Tá bom, então, pessoal. Eu vou agradecer então a presença de todos, a participação de todo mundo que fez pergunta. Bem bacana a interação de vocês. Acho que a Ellen conseguiu aí expor praticamente de forma bem ampla e resumida, óbvio, os conceitos do imposto de renda, as dificuldades, aquilo que você tem que prestar atenção. Tem uma pergunta aqui do Marcel Gimenez que eu vou passar aqui, mas a gente vai fazer aqui na Bizuida outras lives sobre imposto de renda, voltado mais para investimentos, voltado mais para investimento no exterior, assim como a gente fez a live com o Brian falando de investimento no exterior, aí suscita um monte de dúvidas sobre imposto de renda. Sim. Então a gente tem que ajudar, porque o medo de imposto de renda faz com que o contador muitas vezes não preste serviço de fazer imposto de renda variável, de rendimento no exterior, ou que a pessoa tenha medo de investir no exterior ou de investir mesmo em bolsa com medo de depois ter que fazer uma declaração muito difícil, muito complicada e que ela não vai saber fazer. E não é um bicho de 7 cabeças, desde que você esteja preparado depois para fazer suas declarações e os informes que as corretoras mandam, que os bancos mandam, que você já consegue fazer na medida que você vai declarando, e hoje tem diversos programas que te ajudam, acaba facilitando demais a vida de quem investe. Pergunta então do Marcel para finalizar: renda variável, juros sobre capital próprio não recebidos, deve ser informado em 2 campos: bens e direitos, mais rendimentos sujeitos à tributação deficitária, e se não recebeu o informe, como declarar? Se não recebeu? Se não recebeu o informe de quem? Do banco lá, do custodiante, ou seja lá de se os juros ele não recebeu no ano,
vai para os bens e Vai para direitos. bens e direitos, exatamente. Mas aí ele não recebeu o informe, sem informe na mão é complicado. Exatamente. Quem diz para você que você tem de custódia, o que você tem a receber, declarar, é corretora ou custodiante. Então você tem que ser feito baseado nisso, não pode ser no achismo. Ah, mas não apareceu lá e tal, então teoricamente não tem o que declarar. Você vai declarar o que for de direito, o que você recebeu de fato, ou se por competência foi declarado que vai receber juros, mas você ainda não recebeu, então de fato você vai precisar ainda esperar, talvez numa próxima informe, vai vir essa informação aí já como recebido. Então fique tranquilo. A sua obrigação é dentro daquilo que você recebe. Se você não recebeu, mas você sabe que tem, você tem que cobrar a sua corretora, o seu banco, tá? Mas dificilmente acontece de você, até o final do prazo, não receber. Que às vezes atrasa um pouco, infelizmente. As pessoas ficam ali esperando, aí o banco demora, a corretora às vezes demora, e você quer fazer declaração porque você tem que fazer, né? Mas em algum momento isso aparece na sua casa lá. Mas tem que pedir a nota de corretagem aí nesse caso. E se também não aparecer, você tem como entrar no banco também, entrar no próprio custodiante e fazer o download dessa informação de informe de rendimento. Então o Itaú tem, o Bradesco tem, é só você entrar lá e fazer. Ellen, o pessoal está agradecendo aí, tá dizendo que a live foi muito boa, eu também acho que foi muito legal a sua participação. Eu gostei também. Meus parabéns aí pela live que a gente conseguiu fazer. Acho que, espero que seja a primeira de muitas, na verdade, que a gente possa ajudar mais o pessoal aí. Tenho certeza que você, principalmente, tem muita coisa que consegue ajudar o pessoal. A live vai ficar disponível, tá, pessoal, no canal da Bizu. Até o final do imposto de renda, com certeza vai ficar lá. Então você fica à vontade de entrar e assistir a live, aquilo que o pessoal não conseguiu entender, assistir de novo, perguntar, o Amâncio e o Alex colocaram os contatos da Ellen. Fique à vontade para poder tirar as dúvidas que você tiver com ela, tá? E acompanhe ainda mais o nosso canal, que a gente com certeza vai falar muito mais disso ainda. Ellen, obrigado. Deixa você aí as palavras finais. Nossa, agradeço. Eu espero mesmo que eu tenha conseguido aí sanar as dúvidas nesse emaranhado de coisas, né, que é o imposto de renda. E eu deixo o meu contato à disposição. Pode perguntar. Tá, à vontade mesmo. Eu tô com material aqui, né? Fala para ele me chamar, tá? Eu passo. Me chamem no WhatsApp, eu passo pelo WhatsApp, então, essa planilha. Acho que o pessoal passou, um Excelzinho aqui. O Alex passou aqui o seu WhatsApp, pode ficar à vontade até de chamar ela agora. Pode. Empresário é assim, não tem hora de trabalhar, ainda mais essa época de pandemia, né? Você trabalha 24 horas por dia. Então fiquem bem tranquilos de entrar em contato com ela quando vocês acharem melhor, de acessar o material que ela deixou disponível lá. E Ellen, meus parabéns aí pela live, pela disponibilidade, tá bom? E que seja um sucesso aí essa época de imposto de renda e sua carreira aí como contadora. Tá bom, pessoal? Obrigada, amém. Muito obrigado. Pode chamar mais. Muito obrigado a todos aí, então, e até a nossa próxima live. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Tchau.